Estamos aqui para mais um episódio do Superando Lesões no Mundo Esportivo. Meu nome é Luciano Ramírez, sou médico ortopedista, especialista em medicina do esporte. O grande objetivo nosso é poder ajudar atletas jovens, pessoas que estão passando por dificuldades, estão passando por lesões ou que vão passar no decorrer das suas carreiras. Tenho dois convidados especiais aqui. Nosso grande atleta de elite, um atleta de alta performance, Pedro Yarley, foi campeão em todo lugar que passou, Paysandu, Real Madrid, Boca Juniors, Internacional, Goiás, Corinthians. Tive o prazer de trabalhar com o Yarley no Esporte Clube Internacional e um exemplo de atleta, e que extremamente focado, extremamente profissional, e isso eu aprendi em 12 temporadas no clube, que a parte mental faz toda a diferença. Eu consegui enxergar o atleta que tinha foco, e o atleta que não tinha foco é o atleta que ia remar, e provavelmente ia parar no meio do caminho. E aqui, deste lado, Lincoln Nunes, o meu treinador mental, pessoal, que está trabalhando comigo, trabalha com atletas de elite há muitos anos, atletas do MMA e atletas olímpicos brasileiros. Começando, Yarley, alguma história que tu quer contar, o teu início de carreira, alguma dificuldade, porque os atletas jovens acham que tudo é fácil, que virou atleta, virou uma celebridade. E conta o que tu quiser aqui que tu acha que pode contribuir para o nosso público. Tudo bom, doutor Luciano, Lincoln? É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que assim, a carreira do atleta profissional, ela anda junto com não só o mental, mas com também essa preparação do corpo para tu exercer a tua profissão. O meu corpo, ele era sagrado, Então, a performance, o treinamento, tinha um cuidado muito grande. É tanto que eu chegava cedo, chegava 1 hora antes do treinamento para passar ali pela nutricionista, saber um pouquinho, conversar. Passava pelo psicólogo. Cara, nós estamos num clube às vezes, eu não tinha isso em outros clubes quando eu comecei. Então, na hora que eu cheguei num clube que tinha psicólogo, que tinha nutricionista, eu sugava deles. Eu queria entender. Tava ali, era de graça. Nos clubes pequenos onde eu passei, eu tinha que pagar. Então, nos clubes grandes, eu sugava. Eu queria saber, eu queria entender. Os fisioterapeutas. Eu quero fazer reforço. Eu quero o preparador físico, o que é que eu posso melhorar na minha performance? Eu sou um atacante, a explosão. Eu saía de jogos, às vezes, doutor, que eu disse assim, cara, eu não me senti bem. Eu já ia questionar, eu já queria saber por que eu dei um tapa no cara e eu não ganhei dele, Por que eu não cheguei primeiro? Eu tô cansado, o meu músculo tá cansado, eu tô perto de ter uma lesão, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer mais banheira, eu tenho que fazer massagem, Então eu queria conhecer esse meu corpo. Então a performance, o meu corpo andou junto com a minha carreira. E eu vou te falar, nunca tive uma lesão muscular. Interessante, doutor? O que o Yarley falou, porque a gente vai escutando um atleta como ele, um prazer estar aqui, Prazer, muito obrigado pelo convite, doutor. Meu médico também, cuida do meu joelho também, cuida da minha performance. Tá aqui também na presença de um atleta, que por tantos anos conseguiu se manter no topo, E Sim. como o doutor falou, por onde passou, conquistou, Começou no Ferroviário, um atleta que foi pro Real Madrid, campeão mundial pelo Boca, campeão mundial pelo Internacional, pouquíssimas lesões. E para se manter em alto nível, você sabe melhor do que eu, É complicado, Tu não ter lesões recorrentes, As 2 lesões que eu tive foi de ombro. Sim. E tudo trauma. Uma que eu caí de mau jeito e a outra que foi o zagueiro que chegou e me deu aqui por trás. Então foram 2 lesões de ombro. As demais no corpo foram choque, pancada, uma paulistinha, uma torção de tornozelo. Felizmente os meus joelhos, por eu ter uma musculatura forte, de eu estar sempre reforçando. E eu sou de uma época que os zagueiros podiam dar aqueles carrinhos voadora no meio das pernas assim, do atleta. Que o juiz assim, não foi nada. Não tinha esse negócio de amarela. Amarela era só quando ele dava e eu dava 2 voltas no ar. Aí dava amarelo. E aí tu vê um padrão, no Yarley, Eu, por trabalhar já há 5 anos com a parte mental e comportamental de atletas, a gente percebe que não existe fórmula mágica, Não. Cada um tem a sua vida, seu modelo de mundo, suas crenças,
Mas existem padrões Sim. que a gente percebe. E aqui no Yarley, a gente vê um padrão muito presente, que para mim na hora chamou atenção quando eu percebi. Que eu chamo que é um combustível fundamental que todo atleta precisa ter, que deseja conquistar o que tu conquistou. Só que poucos têm, que se chama inconformismo. Ou seja, tu era um atleta inconformado com o status quo. Ou seja, tu não aceitava pouco. Isso eu vejo em ti também, doutor. Um médico que não aceita, né, não ser o melhor no que faz. Um médico referência, não à toa que construiu todo o teu nome, né, através de resultado expressivo. Trabalhou muitos anos no Inter. Então você vê que existem padrões nos atletas de elite, né? Que a gente, quando consegue perceber, a gente consegue modelar. Até para quem não é atleta. Sem dúvida. Tu sabe que tu falasse uma coisa, não tive lesão muscular na minha carreira. Eu tenho uma frase que saiu um dia da minha cabeça, que o atleta bem condicionado, o atleta bem treinado, ele raramente tem uma lesão muscular. E eu digo o seguinte, bem treinado não quer dizer que um treinador treinou bem ele. Significa que o atleta conseguiu assimilar o treino e ficou com o corpo bem treinado. Esse atleta raramente tem uma lesão muscular. Exatamente, foram 20 anos de carreira profissional. Em todos os clubes que eu chegava, eu já tinha minhas manias. Eu chegava cedo e eu era o último a ir embora. Meus melhores amigos eram o preparador físico e o massagista. Porque dificilmente eu ia para o fisioterapeuta. Então, mas os meus fisioterapeutas também era bom, porque às vezes eu ia lá para fazer um reforço, uma coisa. Mas os melhores amigos eram preparador físico e massagista. E às vezes, quando o clube só tinha um massagista, eu trazia o da base. Ou mandava contratar. E o meu bicho era dividido para eles. Perfeito. Então, ele estava sempre contente. Os funcionários da minha volta eram os que eu tratava melhor. Por quê? O atleta de alto rendimento, ele tem que ter tudo do bom e do melhor. Porque o nosso corpo, a gente não pode dar 50% no jogo. Tu não pode entrar como eu. Eu era inconformado, eu não conseguia entrar no jogo. Mas se eu der uma arrancada aqui, eu acho que eu não tô bem. Não existe essa dúvida. Na hora que entrou nas 4 linhas, é 100%. E ficava bem presente isso nos jogos do Yarley, né? Sim. Tu percebia muito bem isso, tu mostrava isso. Sim. Perfeito. E Allen, em relação à lesão, né? Tu sofreu uma lesão que outra, me lembro do teu ombro, né? Dos Sim. 2 ombros. O que tu sentiu desde o momento que tu teve a lesão, a tentativa do tratamento e depois a decisão que teve que fazer um procedimento cirúrgico? O que te fortaleceu para tu enfrentar esse momento, né? De lesão, de tratamento e depois de recuperação? E essa minha história ela é muito bacana e é muito pertinente assim, pro quadro do programa, porque eu tive a primeira lesão nesse ombro direito em 2005, com 6 jogos no Internacional. E foi uma arrancada minha, eu chego ao clube, jogo 5 jogos e faço 6 gols. Entendeu? Foi uma arrancada assim, uma bomba. E aí no 6º jogo, eu me machuquei do ombro. E aí, a parte médica, os fisioterapeutas, assim, cara, tem 2 opções. A gente passa 15 dias fortalecendo, porque tu é um cara forte, e daqui a pouco teus ligamentos se acomodam ali, e de repente tu consegue. Mas claro, isso era... A gente sabe que na hora que dá uma luxação, os ligamentos eles se afrouxam ali e dificilmente tu não vai ter, ele não vai sair de novo. Porque eu só vim saber isso depois desse aqui, do meu segundo. Mas o que era? É porque tinha muitos jogos importantes pela frente e eu nessa ascensão, então os médicos assim, cara, ou a cirurgia. Mas aí o treinador, o Abel, todo os pessoal ficaram assim, não, cara, tenta fortalecer, ver se ele aguenta para ir pro jogo. E aí que tá essa situação do ombro. Eu tentei fortalecer, mas no meu primeiro jogo de volta já saiu novamente. Então eu fui pra cirurgia. E aí os médicos assim, não, são 4 meses, vai perder tantos jogos, tal. Assim, você não me conhece. Não, negativo. 4 meses, não. Ombro? Negativo. E aí comecei a trabalhar 3 vezes, 3 turnos. Passou a ser meus melhores amigos para os fisioterapeutas. Aí os fisioterapeutas, o César, o Túlio ali, começamos, trabalho, pau. E com 2 meses e meio, eu já estava voltando, ombro normal. Até hoje, nunca senti nada no ombro. 2005. Aí em 2007, um trauma com o zagueiro Rodolfo, ele me deu uma entrada aqui por trás, e me rompeu aqui o manguito. Foi uma pancada muito forte. Aí, diferente da primeira lesão,
eu não perdi 15 dias. Sim. No outro dia, eu já fui pro hospital. Eu já cheguei dizendo para eles, não, marca a cirurgia, vamos ganhar 15 dias, que em vez de ser 2 meses e meio, vai ser 2 meses e 15 dias. Né? Mas bem tranquilo e já preparado aí, já com a cabeça, já sabendo tudo o que tinha que fazer por causa do primeiro. E eu te digo assim, pensamento muito positivo, muito alegre, né? Porque a lesão, ela faz parte da nossa profissão. Só que tu não pode, no momento que tu tiver uma lesão, tu se abater. Tu tem que estar com pensamento positivo para recuperar o quanto antes para voltar. Perfeito. Eu sempre digo que precisa um conjunto atingir o melhor resultado. Como tu tem como atleta o teu corpo, a tua mente, toda a equipe em volta. Sim. Um atleta, um desportista, um paciente qualquer que sofre uma lesão, ele precisa fazer a parte dele, que tu acabou de nos contar a história de como tu enfrentou a tua recuperação, a tua lesão em si. A pessoa precisa fazer a parte dele. Precisa ter a equipe médica e precisa ter uma equipe de reabilitação, começando pelos fisioterapeutas e com o atleta depois passando para a parte de preparação física. Não tem Mas como o mental, Vitor, uma é muito equipe importante, 50%. A mesma coisa que tu, como atleta, tu não ter o 100%. Tem que ter todo o suporte. O mental, ele é muito importante, assim, tu tá bem, porque aí tu recupera mais rápido. Né? Se tu tá feliz, né? Tu tá consciente do que tá acontecendo, porque muita gente assim, fica se lamentando muito. Tu se lamenta o primeiro dia que acontece, tu fica triste, tal, mas no outro dia já é trabalho. O que é que eu preciso fazer para voltar? É isso, então vamos fazer. Tu vê como a coisa ela é tão interessante, né? Ela é tão interessante que, te escutando aqui, até numa própria lesão, é um ponto específico do corpo, a mente faz com que tu consiga recuperar mais rápido. Hoje tem até pesquisas da área aí de neurociência, enfim, que mostram, né, que pacientes debilitados de uma lesão que trabalham mentalmente a recuperação em casa, o que ele está fazendo na fisioterapia, ele recupera mais rápido. Então tu vê claramente, né, doutor, deve estar ficando claro para ti também, e acredito que está ficando claro para você aí também, né, tá assistindo também aqui esse quadro, esse programa aqui. Muito do resultado do Yarley, pelo que ele conquistou, foi construído claramente pela parte mental, né? Claramente. Um dia me perguntaram numa entrevista quanto do Cristiano Ronaldo, por exemplo, dos resultados do corpo dele, é mente e corpo, né? E aí eu falei assim, eu acho difícil precisar um percentual, porque isso é muito complicado, né? Não existe uma ciência exata. Mas se eu fosse arriscar dizer, e eu não sei se vocês concordam comigo, até acho legal trazer esse tema à tona e perguntar a opinião de vocês dois, né? Na minha opinião, Cristiano Ronaldo e Yarley, qualquer outro atleta de alto rendimento que conquistou, na minha opinião é 90% mente e 10% corpo. Porque o Yarley construiu este corpo por conta da mente que ele tem. Não foi o corpo que construiu a mente. Não à toa que a mente fica acima da cabeça, né? A mente fica no topo, né? Acima do corpo. Por conta da cabeça do Yarley, da forma que ele enxerga o corpo dele, que é a máquina mais preciosa que ele tem, ele conseguiu naturalmente conquistar o que conquistou e se tornou essa máquina que ele tem. Então, ou seja, a cabeça construiu o corpo, não o contrário. Vocês concordam com isso? Sem dúvida, Yarley. Sim, porque assim, no decorrer da minha carreira, eu fui moldando a minha maneira de jogar. Eu pegava treinadores que queriam que eu fizesse uma coisa, outros que eu fizesse outra. Tinha uns que queriam que eu jogasse pelo lado direito e tinha outros que eu queria que eu jogasse pelo lado esquerdo. E na hora que eu jogava pelo um lado, eu disse assim, por esse lado eu sou mais forte, eu sou mais perigoso, os meus dribles funcionam mais. E aí eu tinha que fazer com que o outro lado fosse o mesmo. Então eu ia diagnosticando aqui o que eu precisava melhorar e nos treinamentos eu melhorava, né? Então eu fazia o scanner do zagueiro, como ele me marcava do outro lado, que eu tinha dificuldade, e nos treinos eu já fazia o treino ali, já visando justamente o jogo com o marcador que ia me marcar com a perna boa dele de ser na outra. Porque do outro lado eu já tinha um molde da perna ruim do marcador, só que desse lado não. E aí eu tinha que potencializar os meus dribles, os meus chutes com as duas pernas, né? Eu era muito... Com a perna esquerda eu cruzava melhor do que com a direita, porque eu sou destro. Mas tinha que melhorar o meu chute chapado, o meu chute forte com a perna esquerda, que era mais fraca. E aí eu fui condicionando ela. Aí chegou um momento que eu
era do mesmo jeito dos dois lados. Tudo isso é o mental. Se eu disser assim, não, treinador, eu não sei jogar daquele lado, não. Bloqueou. Bloqueou na hora. Porque muitos atletas, eles dizem assim, não, hoje na base eu chego pro atleta e assim, ó, eu quero você pelo lado esquerdo. Ele, não, cara, mas eu não sei chutar com a perna esquerda, não. Cara, eu não perguntei se tu sabe chutar com a perna esquerda, não. Tu jogando pelo lado esquerdo, as circunstâncias que vai acontecer ali vai fazer com que tu use a esquerda e tu aprenda. Relaxa, vai jogar. O jogo vai te condicionar. Então fica tranquilo, vai jogar bola, né? Porque o garoto, quando ele é novo, ele, ou por alguma influência, diz assim, não, cara, tu é zagueiro, tu não sabe jogar de lateral, não. Não, tu é centroavante, tu não vai querer jogar de meia, não. E aí ficam essas limitações pros atletas. Eles mesmo colocam, né? Eles e às vezes o meio, um pai, um empresário, um colega. E no meu caso, não, eu jogava em todas as posições, só menos goleiro. Mas se botasse, eu defendia. Né? Então, faziam no 2 toques e pegava uma luvinha. Eu jogava no gol, jogava. Não tinha isso comigo. Então, eu resolvi os problemas do jogo. E isso vem muito do mental que tu estava falando. Muito Ali, mental. Falando em mental, tu que trabalhou em vários grupos, né? E acredito que nem todos foram campeões. Sim, né? não. O que tu pode passar, assim, do ponto de vista mental, pessoas que querem vencer, de um grupo que foi vencedor, né? E claro que não são 100% das pessoas que têm o mesmo nível, né, de mentalidade, mas o que tu pode nos passar sobre isso? O grupo vencedor, como é que tu enxergava ele? Qual era a característica de um grupo vencedor? É muito claro, assim, a gente tem que... A primeira coisa de tudo é a qualidade técnica. A qualidade técnica, por mais que tu esteja um mental muito forte e tal, mas a nossa profissão, ela é técnica tática, assim. Se tu não tem qualidade, porque tu não sabe o que é que tu vai enfrentar do outro lado. Os caras podem ser bons e mentalmente ser bom. E se tu só for bom e não for bom tecnicamente, não adianta, entendeu? Então, a nossa profissão, ela é qualidade, você tem que ter o talento ali. Isso aí é o primeiro ponto. O segundo, aí vem o mental. Né? O mental, ele é o complemento ali. Né? Como a gente vem falando, naquela época a gente falava que o físico é 80% e era 20%. Hoje é o contrário. Hoje é 80% mental e 20% físico. Quando eu me refiro de físico, é a técnica, o tático, tudo isso junto. Mas assim... Então meu percentual quase que bateu, hein? Isso. 80, 20, 90, 10. Ó. Pô, tô bem aí. Um grupo muito forte mental, um grupo unido, né? Um grupo que tem esse suporte por trás, toda essa qualidade de pessoas trabalhando para essa melhoria, né? Então essa união, a união de forças aí faz um time vencedor. Né? Dificilmente você vai vender muito caro a derrota para outros clubes aí. E uma pergunta, doutor, acho que é bem interessante pro quadro. Acho que tu nunca teve lesão do joelho, né, Yarley? Não. Nenhuma grave, nem nada, né? Mas tu deve ter visto muito isso, né? Muito. Talvez, estou chutando aqui, talvez seja uma das lesões mais comuns no futebol. A lesão muscular é um pouquinho antes do joelho. Antes do joelho. É a mais muscular, comum, a lesão muscular, mas o joelho é a articulação mais afetada. Afetada. Eu sempre me perguntei, e agora eu faço a pergunta para os experts aqui, né? E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente essa pergunta aqui. Como que um atleta, por exemplo, tá na melhor fase da vida, ou às vezes conseguiu um contrato que ele sonhou a vida inteira, lesão no joelho, 6 meses. Eu acho que esse prazo ainda meio que varia de 4 a 6, né? Mais ou menos, dependendo. Depende da lesão, né? Se tem um médico bom, né? Como o Dr. Luciano, especialista, é diferente, né? Mas como é que o atleta consegue superar isso no auge da carreira, na oportunidade da vida? Vamos falar da lesão do joelho, que é a especialidade do doutor. Como que faz? Como é que o médico lida com isso? Porque o médico acaba sendo também meio que um treinador mental do atleta também, né? Sim. Como é que um atleta lida com isso? Pergunta para os dois experts aí. E ali, antes eu vejo assim, nós médicos, nós temos um contato com atletas, sem dúvida, mas eu costumo dizer assim, se eu olhar o meu cabelo todo dia no espelho, eu não percebo que ele está crescendo. Ele está crescendo, evidente. Então, para o médico, é bom ter uma distância de um tempo para poder fazer uma reavaliação no atleta, para qualquer pós-operatório, faz uma cirurgia no joelho, não adianta eu te ver todo dia, eu quero te ver com intervalos, que daí eu consigo enxergar muito bem a tua evolução. O
quem lida diariamente, o Yarley está aqui para confirmar, é o fisioterapeuta. Então o fisioterapeuta tem esse trabalho mental muito forte, porque está todo dia ali. Vamos lá, não baixa a cabeça, vamos recuperar, agora é a nossa parte. Yarley, o que tu acha? Sim, sim. O fisioterapeuta, assim, ele nas minhas lesões, assim, eu via mais o fisioterapeuta que meus familiares. Eu estava ali com ele direto 3 vezes durante o dia. E é muito importante o fisioterapeuta ter esse lado mental também, né? Ser um cara preparado mentalmente para passar isso pro atleta, né? Se o nosso fisioterapeuta ele é um cara meio derrotado, o atleta ele vai sentir muito aí, vai absorver. Né? Porque é uma situação delicada. O cara tá no melhor auge. Aí de repente tem que ficar 6 a 1 ano parado. Né? E todo dia tem que fazer a fisioterapia. Todo dia tem que ir para aquela batidinha ali. Né? O fisioterapeuta ele tem que deixar todos os problemas dele fora. Porque na hora que ele entrar naquela sala ali, ele tá lidando com um cara que... Tá um pouco debilitado, né? Tá muito debilitado mentalmente. Ele tem que estar todo dia inventando coisas para esses caras ir para cima. Tá? Parece que o tempo não passa, né? Porque a mente cura. E até existe um livro chamado Connected, que é bem bom, indico bastante, que é do Nicholas Christakis e James Fuller, onde ele fala que 51% da nossa realidade, aquilo que a gente cria, é influenciado pela força do meio, pelas pessoas de primeiro grau, que seriam as pessoas que a gente mais convive. Isso é ciência, né? Então tu vê como é importante a gente estar conectado de pessoas que elevam a nossa média para cima, né? Porque às vezes é um fisioterapeuta que não está preparado mentalmente e o atleta não melhora, cara. A gente não sabe por quê. Por isso que o atleta tem que escolher muito bem as pessoas que estão do lado dele ali. Sim. É porque é muito importante ele estar à volta desse atleta ter qualidade, né? Porque eu vi muitos atletas não ter sequência na carreira pelas amizades, pelo entorno próximo dele. Yarley, eu tinha uma impressão, assim, como eu fiquei 12 temporadas no clube e fazia muitos exames. De admissão, né? De admissão. O atleta vai ser contratado, vai passar por exame médico. E naquele momento, em poucos minutos, eu conseguia perceber, claro que isso levou um tempo, não foi no meu primeiro ano, eu conseguia perceber o atleta que tinha um foco, tinha um objetivo e que ele chegou ali para realmente acrescentar algo no grupo. Não estou falando em parte técnica, se ele joga mais ou menos, se a qualidade técnica dele, às vezes nem conhecia, nem todos os atletas eu conhecia, né? Nem todo mundo era famoso. Mas a questão mental, tu que conviveu com vários colegas de profissão, né? Outros atletas, acredito que tu já percebia quem era que comandava um pouco mais, que ajudava, que puxava os outros para cima. Eu acho que essa é a grande questão da parte mental do atleta diferenciado, é fazer um atleta de uma qualidade às vezes inferior render mais. Conseguia perceber isso muito facilmente. Você está sendo muito generoso. Existiam os ladrões mesmo, cara. Existiam jogadores que ele tava ali só... Tinha no jogo, no futebol, como prazer, diversão. Ele não se preocupava com o cara que tava pagando ele. Ele não se preocupava com o companheiro. Ele ia ali, jogava, se ganhou, ganhou, se perdeu, perdeu. O importante é que o dinheiro estivesse na conta dele. Né? Então ele queria beber quando terminava os jogos, ele queria churrasco, né? Ele queria a diversão, ele não era profissional, né? Muitos eu mudei, assim, né? Eu me preocupava muito com o grupo e com esse perfil, e muitos eu consegui recuperar, mas outros não tinha como. E eu me sentia muito mal porque é um cara que você vê que ele tá indo pelo caminho errado, que ele não cuida o corpo dele, que daqui a pouco ele vai ter a lesão, não tem para onde correr. Se tu não treina forte, se tu não se descansa, se tu não se alimenta bem, vai machucar. Não tem para onde correr. Isso é muito claro no futebol. Mas eu sou forte. Não, o músculo, ele diz assim, não, eu preciso de proteína, eu preciso de descanso, eu preciso estar bem hidratado, eu preciso de um montão de coisa, e tu não tá me dando nada. E quanto que evoluiu hoje, doutor, e Yarley, que ainda continua, né, tá no Inter ainda, né, Yarley? Quanto que evoluiu hoje a tecnologia, quando a gente tá falando de prevenção de lesão, de joelho, por exemplo, né? Ou até mesmo de outras lesões. Deve ter evoluído muito isso aí, né? Eu me pergunto aqui, né? Que antigamente era uma coisa, na tua época, né, Yarley? Bem que faz pouco tempo, mas a tecnologia evolui muito, né? Como é que evoluiu com essa relação aí, doutor? De joelho e tudo mais. Sem dúvida.
Existem aparelhos isocinéticos que fazem tratamento e prevenção de lesões. Isso que é o mais importante. Que o exercício é feito como um movimento muito mais completo do que só levantar um peso numa certa posição. Essa é a grande diferença. E os tratamentos e trabalhos funcionais, né, que tu consegue acho que... treinar o corpo em movimentos mais próximos possíveis do que tu realmente vai precisar. Exatamente, porque muitos clubes não têm tanta condição. Sim. Mas assim, hoje 100% dos clubes, dos profissionais da preparação física, usa já um método assim de prevenção de lesão, que são os core, que são os funcionais. Então isso melhorou bastante. Eu peguei no finalzinho da minha carreira. Só que eu sempre fazia, mesmo sem saber se era core, se era nada, eu estava fazendo. Tanto na areia como na piscina, né? Fazendo tanto a recuperação pós-jogo, né? Eu fazia na piscina ou do meu prédio ou em algum local, né? E os reforços musculares com o fisioterapeuta e com o preparador físico. E hoje não, hoje já tem todo um trabalho já bem estruturado, já faz parte da semana o trabalho de funcional, né? Não necessariamente pegar os pesos, né? As máquinas, elas ficaram um pouquinho até de lado. Quanto tempo hoje uma pessoa se faz uma lesão de joelho normal, ligamento, talvez menisco? Eu sei que tem ligamentos diferentes, né? E aí o prazo é diferente. Mas uma lesão básica de joelho, quanto tempo um atleta de alto rendimento, com um médico bom, com a tecnologia, qual é o prazo mínimo que o atleta tem que ficar? Mais ou menos assim. Não olhe pra mim, não. Recuperou rápido, doutor. O cara eu tô com um doutor aqui, aí tu fica olhando pra mim. Não, fala primeiro pra ele. Cadê o diploma, né, Yari? Bota pra cá aqui. Mas é que tem experiência demais. Mas... Tem muita experiência, né? Sim. Quanto tempo, doutor, hoje? O Yali certamente, né, em 20 anos de... Imagina, que não viu. 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. 20 anos de carreira. A minha carreira dentro do clube foi 12 anos, entende? Não, eu vi o Yali viu coisa. mais gente, provavelmente, né? Sim. Mas, enfim, nós temos um exemplo, né? Que é um colega do Yali, mais 10 anos atrás, que ele fez uma cirurgia de menisco e jogou com 9 dias. 9 dias? Isso não é a média. Isso foi muito... Sim, depende muito da estrutura da pessoa. Tempo, né? Abaixo da média em termos de tempo. Mas o menisco tem uma característica diferente aqui, né? Com o passar do tempo, se viu a importância do menisco e a importância de se retirar o mínimo possível de menisco, né? Em 2006, o Inter jogou a final com o Barcelona e o grande atacante do Barcelona, o Eto'o, não jogou porque foi feita uma sutura de menisco. E aí tu pensa em aproximadamente 6 meses para recuperar uma lesão de menisco, que tu pode jogar em 9 dias, 10 dias. Então é um contexto que depende muito do enfoque de carreira, de o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Que tipo de lesão? Nem toda lesão pode ser costurada, nem toda lesão pode ser preservada, né? Mas essa resposta varia muito, né? Depende do tipo de lesão, depende do tratamento, depende do próprio atleta, do momento do atleta, do momento da carreira. Yarley, qual é a mensagem que tu deixa assim, para os atletas mais jovens? Se tu, com 20 anos, 18 anos, no início da tua carreira, qual é o conselho que tu gostaria de receber, que hoje tu mesmo pode passar, né, por ter já feito uma carreira vitoriosa? O que tu deixa para o atleta em termos de prevenção? Tu já falou aqui para nós que o corpo é o teu equipamento de trabalho, tu tinha que cuidar muito do teu corpo, e inclui parte física, parte mental, parte nutrição. O que tu deixaria, além disso, né, de cuidar bastante do corpo, como enfrentar, então, momentos difíceis? E outra dica que eu estou colhendo aqui, procurar as pessoas que realmente podem te ajudar mais, inclusive até os atletas, os seus colegas de trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida. A mensagem é muito clara. O atleta hoje de alto rendimento, ele tem que ter conhecimento. O conhecimento, ele é tudo. Já era aquele atleta que ele vai pro treino, treina e vai para casa, sem saber o que aconteceu ali. Ou seja, ser inconformado como o Yarley foi lá atrás. E ele é ainda, né? Sim. Conhecimento, ele tem que conhecer o corpo dele. Ele tem que saber o que ele come, para que serve essa comida. Muito claro. Isso é como beber água.
Ele tem que ter muito claro. Eu bebo água porque eu tenho sede. E ele come isso para quê? Aí o treino dele, esse treino era para quê? O meu corpo, que característica é meu corpo? Qual é o meu perfil? O que é que eu tenho que trabalhar mais? Quais as minhas deficiências? Então é o conhecimento geral da profissão dele. Porque o atleta ele não tá nem aí para nada. Tem uns que vêm com uma genética que Deus colocou a varinha ali, o cara vem superdotado, o cara forte, empata, tá. Só que se ele não tem conhecimento, ele vai jogar tudo isso fora. Tu imagina um cara que tem um chip de talento, tudo, cabeça boa e conhecimento. Ele vai ser top, vai ser o cara no alto rendimento. E muitos se perdem no caminho por não saber, justamente por lesões que era para ele ter evitado, e mental, por se juntar com gente errada. Então, ele tem que ter um conhecimento para fazer essa gestão completa da carreira dele para ele atingir o topo. Eu cada vez menos acredito no talento, né? Porque o talento, muitas vezes, já por ter mais de 4.000 horas de atendimento, atendendo mais de centenas de atletas, então a gente pega um padrão, né? Tem atletas que têm o privilégio, né? Que Deus privilegiou de alguma forma, e acaba jogando fora, porque acha que o talento que ele tem é o suficiente para ele chegar onde ele quer. Só que aí não trabalha, não faz o feijão com arroz, não faz o que tem que ser feito, e quem dirá o algo a mais, né? Então, assim, é bem interessante o que tu tá falando, que tu vai pegando realmente os padrões e eles vão se conectando, né? E eu queria até fazer uma pergunta pro Yarley. O meu foco começou muito a trabalhar com atletas de elite do MMA, elite do jiu-jitsu, atletas olímpicos da Seleção Brasileira de Natação, de boxe e de diversas outras modalidades esportivas. Porém, o atleta de futebol ele é um pouco diferente. Ele é um atleta que ele acha que o trabalho mental não precisa. O atleta de futebol, especificamente, ele não sabe nem, às vezes, para que serve o trabalho mental. E quando sabe que serve, ele acha que isso não é para ele, né? Por que isso acontece, Yarley? Eu tenho alguns indícios por ter a minha experiência, mas tu tem muito mais experiência do que eu. Por que o atleta de futebol, ele ignora tanto, tu deve ter visto isso, né, doutor? A gente já falou muito sobre isso. Por que o atleta de futebol ignora tanto o trabalho mental? Porque eu percebo claramente que se os atletas de futebol tivessem a consciência do que o trabalho mental é capaz, faltaria treinador mental para tanto atleta de futebol. É tanto que nos clubes do Brasil, são poucos clubes que têm psicólogo. E é um profissional fundamental no time de futebol. Eu acho que um ponto muito claro é o preconceito, né? O atleta, ele é preguiçoso. O atleta, ele é preguiçoso, ele não quer estar pensando muito, ele não quer estar fazendo muitas coisas, ele só quer estar no campo, jogando bola, treinando, terminar, sair correndo ali para alguma coisa, ir para casa, jogar videogame, descansar. Então ele é preguiçoso, o atleta é preguiçoso. A gente tem uma geração, né, que se melhorou muito nesse quesito, mas ainda somos amadores nesse sentido, né, do trabalho mental, da psicologia, né? Existe um preconceito muito grande no futebol ainda, né, com esses profissionais. Eu não sei porquê, mas já melhorou bastante. Eles já alcançaram... Sim, hoje em dia tem vários trabalhando, né? Hoje em dia melhorou muito, né? Ainda tem um preconceito muito grande, mas já não é mais como antigamente, né? Exatamente. É bem interessante. Eu acredito que tem uma questão também cultural aqui. Isso, tá? cultural. Porque não é só o atleta. O atleta é o ponto cultural. final, mas às vezes as pessoas ao redor do atleta. Sim. Tu mesmo deu um exemplo de um atleta de natação que ele estava trabalhando e a própria família ficava sabotando o atleta. Não, essa marca que ele quer buscar, quer botar na cabeça do meu filho, é impossível, isso vai prejudicar meu filho. Ou seja, todo mundo trabalhou contra ele nesse exemplo. Sim. E no futebol tem isso. Se a comissão técnica, falando em geral aqui, não estou falando de um treinador em específico, de maneira alguma, mas comissão técnica, equipe diretiva, se essas pessoas não acreditam nesse trabalho, como é que vai chegar no atleta? Isso é muito mais difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Lincoln, aproveitar nessa pegada aqui de parte mental, quanto que tu consegue transformar num atleta? Né? É evidente que é mais fácil pegar um atleta com potencial, né, que está no momento ruim da mente, do que pegar um atleta que... Eu tenho um exemplo aqui, um atleta que não tem mente, né? É muito mais difícil, provavelmente. Eu operei um colega meu, psiquiatra,
E ele, contando na consulta, disse assim, pô, me chamaram lá no Grêmio, doutor. A gente começou a conversar sobre futebol, eu trabalhava no Inter. Que tinha um atleta fantástico, cruzava, chutava, cabeceava, fazia tudo, ele tinha tudo, só não tinha cabeça. Daí o meu colega psiquiatra disse, então ele não tem tudo, né? Óbvio. Só isso. Nessa né? linha aí, o que tu consegue transformar? Dá um exemplo assim de atleta que tu consegue mudar. O que o atleta pode ser beneficiado com um trabalho mental? Boa pergunta, doutor. Assim, são inúmeros fatores que o trabalho mental pode beneficiar um atleta, né? São inúmeros. E os resultados, eles podem ser muito rápidos e muito agressivos, dependendo do atleta, do momento e de vários outros fatores. O foco, né? Foco. Tem muitas questões que envolvem, não é uma ciência exata. A gente está lidando com o ser humano do outro lado. Porém, existem padrões que a gente vai adquirindo ao longo da jornada, com informações, estudos, prática, vivência, estudando os caras como Yarley e outros players que conquistaram legados, né? Então a gente consegue, por exemplo, mudar rapidamente o comportamento de um atleta que está com comportamento, por exemplo, de autossabotagem. O atleta está com uma crença limitante, por exemplo, de não merecimento. Qual é o problema de um atleta que tem uma crença de merecimento, por exemplo? Isso é muito grave. Isso é muito recorrente em atletas, principalmente atletas que vêm de baixo. Por quê? Porque ele é um atleta que na crença de identidade, ele acredita que ele é muito bom. Ele sabe que ele é capaz. Quando ele vai ali para a crença de capacidade, ele não tem dúvidas que ele é capaz de executar. Só que quando vai para merecimento, que é o topo da pirâmide, não menos importante que os demais, ele acha que ele não merece o sucesso que ele está conquistando. E aí ele se sabota e ele volta para a estaca zero. Esse é um exemplo. Eu poderia dar outros exemplos de atletas que se auto-sabotam, como o próprio Yara, ele deu exemplos aqui. Isso são comportamentos, são crenças que são enraizadas, muitas vezes, na infância, por um pai, por um familiar. Do 0 aos 7 anos, a gente vai formando ali as nossas conexões neuronais. E a gente vai pegando padrões inconsciente e consciente que vão formando a nossa identidade, de quem a gente é, no que a gente acredita que é capaz de fazer. Então, o método que eu desenvolvi, que tá baseado em psicologia positiva, neurociência, hipnose, coaching, experiência, por também ser atleta. Desde 2013 eu sou atleta de jiu-jitsu, competi muito. Por quê? Porque eu queria entender o que o atleta passava no dia da competição. Para eu sentir e viver o que ele passa. Para eu entender o modelo de mundo dele. Eu morei 1 ano com diversos atletas, na casa dos atletas, afastado da minha família. Eu comia, bebia e dormia com os atletas. Acordava às 4 da manhã e ia dormir 10, 11 horas da noite, todos os dias por 1 ano, para entender como pensava um atleta, por exemplo, como um Yarley. E foram diversos atletas diferentes. Então, hoje, o nosso trabalho ele é muito específico, focado em resultado. Presente, futuro. O que tem que ser feito em atitudes e comportamentos do atleta que ele não tem, que ele precisa adquirir para chegar onde ele realmente deseja. Então, os resultados, eles são imediatos às vezes. Não porque a gente está falando de algo que é mágico. Não. Porque o atleta de alto rendimento, e é um dos motivos pelo qual eu decidi fazer o que eu faço, é um atleta que coloca em prática rápido, dependendo do atleta. Hoje eu escolho os atletas que eu trabalho, porque eu trabalho só com um atleta que realmente quer se tornar o melhor. Porque já trabalhei com atletas que não queriam e para mim isso não faz mais sentido hoje. O atleta tem que querer muito estar onde está. Senão eu não vou dedicar o meu tempo, não importa o quanto que ele me pague. Eu não faço por dinheiro o que eu faço. Nunca fiz por dinheiro e nunca vou fazer. É um coração envolvido ali. Então, doutor, quando a gente está falando de mudar comportamentos, crenças que limitam para transformar para crenças fortalecedoras, e tudo isso foi programado. E se um dia foi programado, pode ser desprogramado também. Só que tem que ter técnica. O atleta tem que querer muito. Eu não posso querer mais do que o atleta tem que querer mais do que eu. E aí juntos a gente constrói. Quando a gente trabalha toda essa análise comportamental, psicologia positiva, a gente consegue trazer resultado muito rápido. E qual que é o resultado disso? Até mesmo num esporte de coletivo, como o futebol, é natural que o atleta consiga até contaminar o grupo inteiro. Com certeza. Porque o Yarley já deve ter percebido que um atleta negativo, vitimista, que só reclama, que fala mal de todo mundo, só pensa no seu umbigo, não pensa no clube, não pensa nos parceiros. O atleta passa em média 4 minutos com a bola no pé, dos 100 minutos. Os outros 96, por exemplo, ele não tá com a bola no pé. Como é que um atleta se comporta nisso? Existe isso, cara? Sim, claro. É uma média isso.
Uma média comprovada. Então, tu imagina, se o atleta dos 100 minutos, ele passa 96 sem a bola no pé. É uma média, pode ser mais ou menos, dependendo do atleta. Se o atleta só tá pensando no umbigo dele, o que ele tá fazendo no restante do tempo, num atleta de futebol, por exemplo, que é um atleta coletivo? Eu recebo muito essa pergunta. Como é que tu aumenta a performance de um atleta individual se ele tem mais 10 junto com ele? É simples. Quem é que faz o resultado do coletivo? Não é individual? É o individual que faz o coletivo, não o contrário. É o Yarley pensando num todo, com o goleiro pensando num todo, e aí junta o resultado do coletivo. Unindo forças, né? Unindo forças para chegar lá. Tu falou isso aqui no início, né, do nosso programa. Então, a gente trabalha isso muito focado no atleta, entendendo quais são as habilidades que ele precisa desenvolver, e tem ferramentas para isso comprovadas, por exemplo, que a gente consegue rápido entender. Aqui tu precisa mudar. O atleta, através de perguntas, ele consegue entender naturalmente o que ele precisa melhorar. E aí, doutor, naturalmente, o atleta tem um ganho de performance muito rápido. E acontece que o próprio clube e os treinadores pensam, cara, o que está acontecendo? Já aconteceu de atletas, treinadores de clubes famosos me ligar e falar, cara, o que tu tá dando pro meu atleta? Porque ele mudou da água pro vinho. Não, ele já tinha aquilo dentro dele. Eu não fiz nada. Eu só virei a chave para mostrar para ele que era possível. É isso que um trabalho mental bem feito é capaz de fazer. Então, vamos encerrando mais um episódio do Superando Lesões no Mundo Esportivo. Queria agradecer a presença do Pedro Yarley, grande atleta, né? Um dos maiores que eu pude ter o prazer de trabalhar. Obrigado. E o privilégio, né? Foi um privilégio. E o Lincoln Nunes, que nos contribuiu aqui com a sua experiência, o seu trabalho mental com atletas. E se você gostou, se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, por favor, compartilhe, porque realmente a gente quer ajudar os atletas e os desportistas e as pessoas mais jovens que ainda, ou que passaram, ou que estão passando, ou que ainda vão passar por algum problema de lesão que deve ser superado. Eu acho que é muito importante que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo, ele tenha consciência de que não existe atalho, né? Não existe atalho, né? É trabalho duro, árduo e com consciência. Lincoln, uma palavra final? Com certeza. Bom, é um prazer ter participado aqui do quadro com vocês. Foi um aprendizado incrível, né? Ver de perto, assim, uma pessoa que conquistou, falar um pouco abertamente, né? A gente acaba aprendendo muito, né? Obrigado, doutor, pelo convite. E o recado que eu deixo aqui é busque o autoconhecimento. Nada mais é do que repetindo as palavras ali do mestre Yarley, né? O autoconhecimento vai te dar as ferramentas necessárias e os recursos para que você consiga atingir o tão sonhado topo, né? Que talvez hoje você ainda não tenha conquistado, mas o autoconhecimento vai te ajudar muito a chegar lá. É isso. Perfeito. Então, até o próximo episódio. Até mais.